Programa É o Bicho. Apoio cultural JKG Rações Pet Shop. 2 endereços para melhor servi-lo: Parque Dom Antônio Reis e Centro. Arascambaí, sede em Uruguaiana. Direção de Marcelo Napoleão e Gilberto Cremonese. Vereador Adelar Vargas, um trabalho forte em defesa do bem-estar animal. Mercado das Rações, sempre o melhor para o seu melhor amigo. Legal, estamos começando mais um programa É o Bicho, programa que vai ao ar pela TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo no YouTube. Final do dia a gente sempre posta nas redes sociais e você a qualquer momento pode dar uma olhada no Facebook, no Instagram, ver o convidado que esteve aqui, ver os assuntos que foram posicionados ou mesmo programas anteriores que ficam ali alojados. Nossos apoiadores culturais são JKG Rações Pet Shop, banho, tosa, rações, produtos de higiene, medicamentos, brinquedos, petiscos, acessórios. Na loja 1, na rua João Nagstel Scherer 350, no Parque do Antônio Reis. E na loja 2, Serafim Valando 600, no centro da cidade. Arascambaí, com sede uruguaiana, produzindo cavalos puro sangue que tem brilhado nos principais hipódromos do país. Conquista no Turf Gaúcho, Grande Prêmio Brasil. A direção do Dr. Marcelo Napoleão e Gilberto Cremonese. Vereador Adelar Vargas tem como um objetivo muito forte a defesa do bem-estar do animal. Mercado das Rações, sempre o melhor para o seu melhor amigo. Na loja do Dr. Bozano 330, esquina com a Visconde de Pelotas, e na Elvio Bácio 1357. Nós vamos hoje conversar com a doutora Raquel da Clínica CEV, isso, né? Isso. Diz correto? É o CEV. Que bom tê-la recebido aqui. CEV, Clínica de Especialização... Centro de Especialidades Veterinárias. Centro de Especialidade Veterinária. É na Venâncio Soares ali, né? Isso, na Venâncio Soares 1295. Perfeito. Bom, nós lhe convidamos hoje, doutora, aqui para a gente conversar para o pessoal que está nos acompanhando sobre cuidados que são muito importantes para os nossos pets, principalmente. O pessoal, depois da pandemia, a gente tem cansado de conversar isso, mas... Muita gente que não tinha o hábito, né, de ter o pet em casa, porque trabalhava fora, não tinha muito tempo, gostaria de ter, não tinha por essa dificuldade, acabou com os 2 anos de enclausuramento que nós tivemos praticamente, né, e com isso trouxeram alguns pets para dentro de casa. E a partir daí, muitos sem experiência, né, agora estão tendo alguma dificuldade até no acompanhamento e no cuidado desses animaizinhos. Então a gente se preocupa com isso, porque são vidas, né, e que têm as suas necessidades e que pode, inclusive, causar algum problema futuramente até para nós mesmos que estamos com esses animaizinhos. Gostaria que a senhora falasse um pouco a respeito disso. Você deve ter acompanhado muito essa passagem aí, né, de pessoas que começaram a adotar esses animais e agora estão aí com essa dificuldade, né, doutora? O número de tutores de primeira viagem aumentou muito, né? Então... O pessoal vem, via o bichinho bonitinho na rua ali, mas não tinha o hábito de cuidar. As pessoas não sabem quais os cuidados que elas têm que ter, como agir com eles. Então, a gente está tendo desde problemas com questão de falta de alguns cuidados por desconhecimento dos tutores, né? Até problemas comportamentais desses animais. Então, a gente também precisa ter essa questão de educação deles desde novos, né? Então... Cuidados básicos, desde manter um ambiente limpo. Tem pessoas que pensam, não, eu não me importo da casa suja, mas teu animal pode vir a ter doença de pele por causa de ácaros, poeira, entre outras coisas, né? Então são vários cuidados, desde a própria higiene do ambiente, que afetam a saúde dos nossos pets também. Então outra coisa que as pessoas negligenciam muito também, passeios, né? Claro, durante a pandemia a gente acostumou a ter esse animalzinho dentro de casa,
Mas é importante fazer exercício físico. Assim como para nós é importante a gente se exercitar, pegar sol, ter contato com a terra, para eles isso é fundamental também, né? O estresse do animal que fica muito tempo dentro de casa pode gerar também problemas, né? Exatamente. Que nem a gente na pandemia, o grande problema, principalmente questão de depressão, entre outros, por a gente ficar trancado dentro de casa, né? 2 anos ali trancados dentro de casa. O tédio que é. Então, isso é algo que... Imagina tu ser um animal, tá? Se coloca no lugar dele, né? Eu sou um animal, eu estou dentro de casa, eu estou entre 4 paredes e eu não tenho nada para fazer. É extremamente tedioso, né? Então, isso nos vem em questão tanto do passeio e principalmente enriquecimento mental. Então, dá atividades para o animal fazer, cachorrinho sem aqueles brinquedos que você coloca comidinha dentro, que eles têm que estar se exercitando, brincando com o brinquedo para conseguir pegar alimentos, estimula bastante eles. Porque não é só estimular o físico, né? A gente tem que estimular o mental deles também. Eles também precisam de desafios no dia a dia. Senão é uma vida extremamente tediosa, né? Confinamento, né? Enclausuramento. E a gente sentiu na pele como não é bom viver assim. E eles é a realidade de muitos. Então, sem dúvida, muito importante ter esse cuidado também com, além dos exercícios fora, o enriquecimento dentro de casa. Mesmo quando chega em casa, no final do expediente, às vezes está cansado, mas dá um tempinho para ele, sai para a rua, dá uma passeada, né? Exatamente. E eu entendo que muitas vezes assim, os tutores trabalham o dia inteiro fora, né? A gente chega em casa cansado, tu quer se jogar no sofá e descansar, né? É a intenção de muitos. Mas se a gente se dispôs a ser responsável por uma vida, nós temos que ser responsáveis por essa vida, né? Então isso inclui sair também da nossa zona de conforto. Sem dúvida nenhuma. Um outro detalhe que a senhora poderia chamar a atenção também a respeito dos cuidados que a gente tem que ter. Questão de vacinas, tá? Importante. Então o pessoal esquece muito da frequência. E muitos até desconhecem, não é só esquecer, né? Nunca foi informado. Por isso a importância também de fazer uma consulta pediátrica, que a gente chama. Adquirir o seu animalzinho, adotou numa feira. Leva até a clínica. Levar para consulta, para conversar. Às vezes, não, mas ele não está doente. Eu não preciso levar ele para consultar porque ele não está doente. Mas tu precisa saber como não deixar ele doente. Como que tu vai saber isso? Conversando com o médico, né? Então, vacina, os protocolos vacinais variam um pouco de um veterinário para outro, né? Tem gente que vai aplicar 3 doses, gente que aplica 4 doses. Nós temos vacinas que são obrigatórias e algumas que são as opcionais, mas que não deixam de ser muito importantes, né? É muito curioso que no Brasil a gente tem uma taxa muito baixa de animais vacinados. Cerca de 30% só dos nossos animais são vacinados. E desses 30%, em torno de 10% é vacinado com vacina importada, que seria a mais indicada, né? Então é um índice muito baixo. Então nós temos as vacinas, as V8, V10, que a gente chama geralmente, para não citar marcas, né? Que são as recomendadas, tá? E a vacina da raiva. Essas são vacinas consideradas obrigatórias. A da raiva é de quanto tempo a periodicidade? Anual, tem que ser anual. Isso. A polivalente, que são as V8, V10, elas são necessárias nos animais jovens 3 doses, tá? Com intervalo de 21 dias entre cada uma. A gente pode começar esse protocolo vacinal com cerca de 6 semanas, em torno dos 45 dias de idade, tá? Então, a primeira dose ali nos 45 dias, depois a cada 21 dias a gente repete a dose, tá? 3 doses, depois uma vez por ano. Esse é o mínimo recomendado, tá? Sim. Depois reforço anual. A da raiva a gente vai ter uma dose com 5 meses e depois uma vez por ano também, tá? Essas são as consideradas obrigatórias. Mas existem outras vacinas também, tá? Como a da gripe canina, que geralmente chamamos, né? A tosse dos canis, que é uma doença que vem muito forte agora no inverno, inclusive. Então, ela não é considerada uma vacina obrigatória, mas ela é muito importante para a saúde e bem-estar deles, principalmente porque é uma doença que passa pelo ar de um cachorro para outro. Tu pode estar passeando com o teu cachorrinho, ele passar perto de um contaminado e se contaminar. É de fácil contágio, né? Muito fácil, muito fácil. E existe também um detalhe que é importante procurar logo a clínica, porque pode ser confundida, né, a tosse canina com a tosse do coração, né? Isso. Problema de coração. Problemas cardíacos causam uma tosse. É uma coisa, é a tosse canina, de repente pode ser uma coisa muito mais grave que vai se agravando, né? Exatamente. E fora isso, existem outras doenças que o pessoal não fala muito, mas que são de suma importância, como a girofilariose,
que é o verme do coração, que é transmitido por uma picada de mosquito, tá? E também a leishmaniose. Em Santa Maria a gente está tendo um problema gigantesco com a leishmaniose, tá? É uma doença transmitida por um mosquito, o mosquito palha. Então, o mosquito vai picar um animalzinho contaminado, adquirir esse protozoário, ele vai completar seu ciclo dentro do mosquito e o mosquito que transmite para outro animal ou para seres humanos, é uma zoonose, tá? E que causa estragos gigantescos. Em animais, a gente não tem um sintoma específico para essa doença. Ela se desenvolve de várias formas. Tanto pode ter desde só uma falha no pelo, ou artrite, problema gastrointestinal. Não tem uma cara específica para a gente dizer isso é leishmaniose, tá? Por isso o ideal é a gente testar todos os animais, tá? Em casa, uma pergunta que acho que cabe aí o pessoal que está nos acompanhando aí. Qual a primeira verificação que deve ser feita assim para, nesse caso, verificar se o animal está infectado ou não? Eu sei que muita gente cuida pelas fezes, né? Uhum. Que tipo de fezes ele espere para que a pessoa já comece a ter cuidados? No caso de leishmaniose, não tem um sintoma específico. Não. Muitos animais nem desenvolvem sintomas clínicos, tá? A gente descobre pelos testes. Só que enquanto esse animal não for tratado e tiver esse protozoário circulante ali, ele pode estar contaminando outros animais e pessoas, tá? Então, check-up. O indicado é o check-up, tá? Não só quanto a leishmaniose, quanto as outras doenças, tem alguns sintomas, alguns sinais que são importantes da gente investigar, tá? Como, por exemplo, fica de olho, tosse, como o senhor comentou. Muitas vezes pode ser uma tosse dos canis, que é uma coisa que a gente resolve com medicação, né? Mas pode ser um problema cardíaco, principalmente num animal mais velho, né? Então, temos que fazer os check-ups. Tem raças, né, doutor, que tem uma probabilidade maior para a doença do coração. Sim. Quais são elas? Até o pessoal ter esse cuidado para estar atento e periodicamente levar para revisar. O indicado é sempre a partir ali dos 7 anos tu fazer o check-up, independente da raça do teu animal, tá? As raças, como principalmente Poodle, Yorkshire, a gente tem assim uma frequência muito grande de pacientes. Tem uma explicação genética? Predisposição mesmo, tá? Não tem um motivo específico que leve a isso, tá? É característica de cada um. Assim como a gente não pode dizer uma pessoa, porque é daqui, é dali, ele vai ter problema de pressão alta ou não, né? É muito de cada um, bem família mesmo, genética. Então isso aí tem que dar o acompanhamento e o aconselhado. Exato. A gente tem assim, claro, sintomas para prestar atenção em casa, né? Tem um cachorrinho, quando que eu devo levar no veterinário? Ideal, uma vez por ano. Porque o que acontece? A prevenção é o melhor remédio sempre, né? Então, se eu tenho meu animalzinho, a gente tem marcadores nos exames de sangue, por exemplo, que a gente consegue ver, isso aqui está acima do normal. Só que às vezes o meu normal é o valor mínimo. E ele ainda está dentro do limite, mas já está bem lá em cima. Eu não sei que isso subiu, que esses níveis subiram, né, aumentaram, que esses marcadores aumentaram, se eu não tenho um exame anterior. Se eu só pego o exame quando a coisa já está lá em cima, eu vou achar que isso aqui está normal ainda, porque ainda está dentro do limite máximo. Mas meu valor de referência era lá embaixo, e eu não sabia disso. Então, se a gente tem um histórico longo de cuidados com esse animal, eu tenho um exame uma vez por ano, tá aqui para a gente comparar. Dá para ver quando ele começa... consegue ver qualquer alteração. Identificando essas alterações no início, tu tem um resultado muito melhor do que tu pegando quando o quadro já está grave, né? Então, check-up anual. Mas meu animal é novo. Faz a cada 2 anos, então. Mas não deixe de fazer, né? O que seria um ideal de um check-up? Pelo menos um exame de sangue completo e um ultrassom, tá? Um check-up completo, ideal. Exame de sangue, um ultrassom, um raio-x de tórax e um exame de coração. O ideal seria um eletrocardiograma e um ecocardiograma, os dois, né? Ou um só deles de acordo com a avaliação do veterinário. Então, para animais... Esse é o recomendado. É o recomendado. Para animais jovens, uma vez por ano, os básicos, né? O exame de sangue e o ultrassom, ou uma vez a cada 2 anos, caso seja complicado para o tutor. Mas animais idosos, pelo menos a cada 6 meses, assim, ou uma vez por ano um exame completo.
E outra coisa que as pessoas não entendem, tá? Seres humanos vivem muito, né? Nossa expectativa de vida é 80, 90, 100 anos. Mas a expectativa de vida de um animal é muito menor. Então, um cão vai viver em média de 10 a 15 anos, tá? Claro, temos exceções, temos animais que vivem mais, tá? Gatos, em média de 15 a 20. Essa semana eu atendi um gato com 23. 23 anos? 23 anos, tá? Então, a expectativa deles é maior do que era antigamente, mas ainda é bem menor em comparação com a nossa. E é difícil para as pessoas entenderem isso, que o animalzinho dela está com 7 anos, mas ele já é considerado idoso, tá? Então, a partir dos 7, nossos animais já são considerados animais idosos e já precisam de cuidados especiais. Uma pergunta, a gente ouve muitas pessoas falar desde o tempo da minha avó, ouço falar que a gente calcula a idade do cachorro pelas pessoas, é 1 por 7, como é verdade, é verídico isso? Não é verídico. Não, pois é, isso que eu te pergunto, que a curiosidade para me ver. Tem uma proporção, né? Então, assim, a partir, os primeiros anos correm como se fosse um pouco mais devagar, sim, tá? Então, tem tabelinhas que depois eu posso até fornecer para o senhor passar para o público, tá? Mas que nos dão uma baseada com isso, mas não é precisamente a cada 7 anos. Dá pra gente ter uma base, né? Pra gente imaginar, meu cachorro tem 45 anos, é mais divertido, mas não é exatamente assim que funciona. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem matemática. Mas tem uma proporçãozinha que a gente pode se basear assim. Os primeiros anos vão um pouquinho mais devagar, mas depois chega perto dos 7. Perfeito. Mais algum outro cuidado assim que o pessoal tem que ter, doutor? Os cuidados, banhos, tá? O pessoal tem muita interessante, o dúvida pessoal fala, banho. Exatamente, isso quer dizer, às vezes a gente ouve o pessoal perguntar muitas, como é que eu dou, é periódico, dá no verão, não dá no inverno, como é que eu faço? Então, banho a cada... Animais de pelo curto, esses que vivem dentro de casa, tendem a ter mais odores, como Yorkshires, Shih Tzus, tá? Eles precisam de banhos mais frequentes. Esses banhos podem ser divididos a cada 15 dias, uma vez por semana, exceto pacientes que têm problema de pele. Então, animais que têm problema de pele, eles precisam de banhos específicos, banho com shampoos com medicação, inclusive, tá? Para tratamento dessas doenças de pele. E esses banhos têm uma frequência receitada pelo médico veterinário, porque vai depender do grau da doença. Então, às vezes, tu precisa dar banho 3, 4 vezes na semana, quando a doença de pele tem uma dermatite mais grave, tá? Então, em animais doentes vai depender do protocolo do médico veterinário. Animais saudáveis, a cada 10, 15 dias, assim, é o bom. E gatos não precisam de banho. Gatos são autolimpantes. Claro, exceto tem algumas raças que às vezes fica com fezes grudadas no pelo, ou tem algum problema de incontinência urinária. Por exemplo, animais que têm incontinência urinária, aquela urina vai ficar grudada no pelo, isso pode até queimar a pele, lesionar a pele, então precisa de banho, tá? Mas, no geral, gatos não precisam de banho. Tá? E a tosa? Tosa quando necessário, tá? Cães é mais estético, né? Então, isso aí vai de acordo com a preferência do tutor, não interfere neles. Tem alguns animais que têm um subpelo que não cresce direito, tanto isso a pessoa tem que se informar antes de fazer a tosa. Gatos, tem alguns que também, por exemplo, gatos de pelos longos, eles acabam tendo problema de nó, assim como os cães. Então chega a ponto que tu precisa tosar eles para resolver essa questão. Porque quando tu vai desfazer um nó, fica puxando o corinho, isso dói, é desconfortável. Então muitas vezes é mais prático tu tosar, até pelo conforto do animal, do que tu ficar penteando até tirar todos os nós. Uma pergunta que me fizeram esses dias, eu dou uma boa ração para o meu cachorro, mas ele volta e meia está comendo terra. O que isso quer dizer? Que sinal é esse? Pode ser alguma deficiência de algum mineral, alguma vitamina, tá? Ou pode ser só um problema comportamental mesmo. Um estresse ou coisa assim que ele... Quer chamar alguma atenção, tá tendo algum problema com o ciclo deles ali, o círculo, então pode levar a isso. Mas pode ser deficiência nutricional. Então, deficiência, mesmo dando uma ração boa, pode ter algum problema. Às vezes eles podem ter problema de absorção, né? Não conseguem absorver direitinho, então sempre bom dar uma conferida, check-up. Interessante, o pessoal já me perguntou a respeito disso. Doutora, e a clínica lá pode oferecer o que para o pessoal quando precisa? Além, claro, dos cuidados normais, que a senhora já falou, atendimento, se o pet tiver com algum problema, leve lá. O que a clínica pode dar de opções de atendimento? Então, nós somos um centro de especialidades, né?
Então, nós temos desde atendimento de clínico geral, então, veterinário que vai resolver, tratar todos os problemas do seu animal, mas assim como pessoas, tu tem um problema no coração, tu consulta o cardiologista, tem um problema de pele, tu consulta um dermatologista, né? Então, tá com um problema de claudicação, tá conseguindo caminhar, tu vai no ortopedista ou na fisioterapia. Nós também temos esses serviços para animais, tá? E o SEV oferece todos esses serviços. Então, nós temos cardiologista, oftalmologista, ortopedista, reabilitação, tá? Nós trabalhamos com medicina veterinária integrativa, então até a doutora Bárbara já esteve aqui conversando. Trabalhamos com células-tronco, terapias canabinoides, fisioterapia, cirurgia geral. Temos anestesista específico, que é muito importante também, sempre na hora de fazer um procedimento no seu animal, ter um anestesista de verdade acompanhando. Assim como tu não faria uma cirurgia sem ter um anestesista especialista nisso, nossos animais precisam desses cuidados também, tá? Entre outras especialidades. Então, temos plantão 24 horas. Então, isso é importante, plantão 24 horas. Exato. E internação, tá? Não temos ainda setor de isolamento para doença infecto-contagiosa. Pois é, isso que eu ia lhe perguntar. Tem internação, mas não tem isolamento. São poucas clínicas que têm isolamento ainda, né? Mas tem internação. Temos internação. Pessoal que precisar de socorro, 24 horas. 24 horas, tá? É ali mesmo, ali na Venâncio Soares mesmo. Isso, na Venâncio. Nós temos outras filiais, né, da Casa do Pet, que são da nossas filiais. Aqui em Camobi temos uma aqui pertinho, inclusive, temos atendimento veterinário e outra na Silva Jardim. Mas a clínica mesmo é ali na Venâncio. Exato. Aí encaminha para a clínica. É atendimento ambulatorial. Então, se precisa de cuidados mais intensos, internação, caminhamos sempre para Venâncio. Perfeito. Fica aí então, né, essa dica para o pessoal que precisar se socorrer 24 horas. Exatamente. Procura na rede social, né, porque ali pode encontrar o contato, coisa assim, para poder... telefone, nossos contatos direto ali. A rede social é SEV Santa Maria. SEV Santa Maria. Isso. Aí encontra todos os contatos necessários ali. A gente poderia acrescentar também algum assunto sobre nutrição. O que a senhora recomendaria, assim, em termos de nutrição para cães ou para gatos? A parte de nutrição de cães e gatos, inclusive temos uma nutricionista disponível, cresceu bastante, né? Temos muitas linhas de ração. Então, rações desde ração de manutenção, que a gente chama, que é a ração que os animaizinhos saudáveis vão ingerir, até rações que ajudam como medicamento, rações terapêuticas, tá? Então, sempre indicado para os seus animaizinhos rações de linha premium a super premium. Então, que nem a gente, se nós só comemos porcaria, a gente vai adoecer, né? Então, a gente precisa comer um alimento saudável, balanceado, com ingredientes de qualidade. Então, nossos animais a mesma coisa. Existem diferentes marcas, tá, disponíveis no mercado, mas sempre recomendamos procurar linhas premium a super premium. Hoje em dia, nós temos as linhas de alimentação natural, que estão crescendo cada vez mais, tá? Só que um erro, um engano que muitos tutores cometem é confundir alimentação caseira com alimentação natural. Não são a mesma coisa. Porque a gente só pegar e cozinhar arroz e carne todos os dias, vai faltar nutrientes. Então, não é uma alimentação completa e balanceada. Então, isso pode causar dano para os nossos animais também. Então, a alimentação natural, de verdade, vai conter carnes de diferentes tipos, vísceras, legumes específicos para as necessidades daquele animal. E cada tipo de carne, por exemplo, vai ter um período, um modo de preparo diferente, um tempo de congelamento diferente, como fazer para não causar mais lesões, né? Não causar outras doenças. Então, sempre necessário um acompanhamento na hora de introduzir a alimentação natural. O importante é, se você não tem experiência ainda, né? Se você é um tutor inexperiente, novo, é bom procurar a clínica, né? E vai ter orientação de qual alimentação específica para o seu pet, né? Exatamente. Esse é o ideal, né? E assim, as pessoas pensam que o veterinário é alguém para procurar só quando tem problema, né? Mas não. Então, tem que acompanhar, assim como um pediatra de uma criança, tá? Ele é um aliado. Então, ele está ali para tirar tuas dúvidas. Mas só que se ele não te conhece, ele não conhece teu animal, como que ele vai saber tirar as dúvidas para a necessidade de vocês? Então, por isso que as visitas periódicas ao veterinário são sempre recomendadas. Até para criar esse vínculo, conhecer esse animal, o veterinário conhecer, saber o que funcionou, o que não funcionou, o que foi melhor para ele, o que não foi, né?
para ter esse acompanhamento durante toda a vida. Dentro da sua experiência, doutora, o que dá para se dizer o pessoal, que, como a senhora falou, o pessoal só tinha o hábito de só procurar quando estava doente, né? Mas já mudou essa mentalidade? Melhorou bastante. Não está 100% ainda, né? A maior parte das pessoas só vem a procurar quando tem algum problema. Como eu comentei, prevenção é o melhor remédio. Então, quando tu já tem um problema grave instaurado, muitas vezes a gente não consegue reverter. A gente consegue diminuir os sintomas e dar qualidade de vida para esse animal no tempo que ainda resta. Porque a maioria chega para atendimento quando já está em estágio terminal, tá? Então, ter um acompanhamento desde o início vai facilitar isso. Melhorou bastante. Já temos pacientes que vão para check-up, para acompanhamento só, e que a pessoa fica feliz quando tu faz um exame e não dá nada. Sim. O que acontecia? Tu pede os exames e daí não dá nenhuma alteração, a pessoa fica braba porque gastou dinheiro. Mas é muito melhor tu gastar e, por exemplo, se eu fizer uma tomografia e não der nada no meu exame, eu vou ficar feliz, tá? Eu não vou pensar, eu gastei dinheiro à toa. Eu fiz um exame e eu estou saudável. Que bom. O mesmo vale para os nossos pets. Então a gente tem que fazer esse check-up e torcer para estar tudo bem. Dê tudo bem. Não é dinheiro colocado fora, é cuidado. Como veterinária, o que a senhora aconselharia para alguém que vai adotar um animal? Vai ser um tutor novo. O que ele tem que pensar bem antes de adotar esse animal? Tempo. Eu tenho tempo para cuidar desse animal, aí eu passo poucas horas em casa. Mas o que eu posso fazer para ele ter uma qualidade enquanto eu não estou? Então, buscar. E um ambiente adequado. Tem um ambiente, um tempo que eu estou em casa, eu consigo ter um tempo de qualidade com o meu animal, consigo passear com ele, consigo brincar com ele, estimular ele. O que eu posso fazer para quando eu não estiver em casa? Então, enriquecimento ambiental e condição financeira, tá? Não é pegar um animal e deixar claro, eu não preciso ser rica para ter um animal, né? Eles não ligam para isso, mas a gente precisa saber que tu vai ter gastos, tá? Tu precisa de consulta, tu precisa de uma alimentação boa, tu precisa de vacinas. Então, assim como a gente consome várias coisas, eles também, né? Então, sempre tá atento, não é porque eu peguei, eu adotei e foi de graça que eu nunca vou ter um custo com ele. Perfeito. Alguma coisa que a gente deixou de comentar aqui que você acha importante, interessante colocar? Acho que os principais cuidados, as principais coisas pra gente observar em casa que podem ser um gatilho para levar no veterinário, né? Então, como o senhor comentou, a qualidade das fezes é algo muito importante, né? Ai, meu animal sempre faz um cocô bonitinho, agora ele não está assim, notei alguma diferença. Ai, apresentou sangue nas fezes, são sintomas bem importantes. Ai, meu animal sempre come bem, agora ele está comendo menos. Isso é algo importante, não é? Ai, não, acho que ele só não está com fome hoje, daí isso segue hoje, amanhã, depois de amanhã. Ah, não, mas ele só decidiu que ele quer comer menos. Não, se ele está agindo diferente, é porque tem alguma coisa diferente acontecendo, né? Urina. Não é um hábito a gente prestar atenção na urina, né? A gente presta atenção sempre nas fezes do animal. Mas desde o aspecto, quantas vezes esse animal está fazendo, aí ele fazia uma quantidade X e agora ele está indo toda hora. Ele não consegue esperar a noite inteira para ir no banheiro. Ah, isso não acontecia antes. Isso é um sintoma. Ah, ele comia o tanto e agora ele está comendo muito mais. Isso também é um sintoma importante, tá? Não é só que agora ele tem mais fome que antes, mas por quê? Né? Então, são itens importantes da gente se atentar. Mudança de comportamento. Às vezes, ele está ficando mais quietinho num canto, ou ele está ficando agressivo, agora eu vou fazer carinho e ele está agressivo. Pode ser até dor. Então, vou tocar ali em tal lugar, ele sente dor, ele vai ficar agressivo. Ele não sabe te dizer, não toca aqui porque está doendo. Ele vai tentar te morder para te parar de tocar ali. Então, são tudo itens importantes. Meu cachorrinho está ficando mais tempo deitado. Ele não levanta muito. Ou quando ele vai levantar, ele tem dificuldade. Isso pode ser um sintoma também. Ele está ficando preguiçoso, ele caminha um pouco e cansa. Mas por que ele está cansando agora se ele não cansava antes para fazer isso? Então, são sintomas também. Acho que são os principais. Secreção. O pessoal tem mania de dizer, tá com uma secreçãozinha no olho, é vermes. Não necessariamente. A gente pode ter problemas oculares, né? Então, se atentar a isso também. Perfeito.
A gente acha que mais ou menos deu um pequeno esclarecimento, né, do tudo que a gente pode fazer pelo nosso pet. E o mais importante de tudo, né, tem dúvida, vai na clínica, conversa com a veterinária, o veterinário, e ele dá a orientação necessária e faz o acompanhamento. Exatamente. 24 horas por dia estamos disponíveis, tá? Para tirar qualquer dúvida, tanto para tutores, cuidados com seus pets da Venâncio Aires, tá? Muito obrigado, doutora, pela sua vinda aqui, né? De repente vamos fazer mais um bate-papo aí para esclarecer bem o pessoal, né? Para conscientizar bem o tutor, tirar mais né? dúvidas que venham a surgir. Conscientizar bem o tutor das necessidades que tem com o animal. Estamos indo embora. Um abraço, até o próximo programa. Programa É o Bicho. Apoio cultural JKG Rações Pet Shop. 2 endereços para melhor servi-lo: Parque Dom Antônio Reis e Centro. Arascambaí, sede em Uruguaiana. Direção de Marcelo Napoleão e Gilberto Cremonese. Vereador Adelar Vargas. Um trabalho forte em defesa do bem-estar animal. Mercado das Rações. Sempre o melhor para o seu melhor amigo.